Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E depois da gente ter introduzido vários conceitos sobre ecologia, chegou o momento de nós estudarmos a cadeia alimentar nessas videoaulas. Se você não assistiu às videoaulas de introdução à ecologia, de conceitos de ecologia, para o vídeo e vai lá assistir, ok? Então, agora nós vamos estudar sobre a cadeia alimentar. Para começar a estudar a cadeia alimentar, nós vamos fazer uma revisãozinha, né? Lá na aula de introdução à ecologia, a gente estudou sobre o termo ecossistema. O que a gente viu? Que o ecossistema é a relação dos seres vivos, né? Da comunidade, ou seja, de vários seres vivos de espécies diferentes. E essas espécies, essa comunidade interage com o biótopo. O que é o biótopo? São os fatores abióticos, ok? Abióticos, ou seja, aqueles fatores que não envolvem seres vivos, mas que são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Quem são? O sol não é um ser vivo, mas a gente não vive sem sol. A chuva, os ventos, o solo, as rochas. Então, o ecossistema consiste na relação desses seres vivos com os fatores abióticos. Mas para o ecossistema existir, para ele conseguir sobreviver, para o ecossistema não morrer, algumas condições são necessárias. Então, decorem aí para o resto da vida e mais 6 meses para garantir a decoreba, tá bom? A existência de um ecossistema depende basicamente de 2 fatores. Depende do fluxo de energia entre os seres vivos, a energia passada de um ser vivo para o outro, que está representado nessa seta, né? E depende da ciclagem da matéria, que é a reciclagem dos átomos. Esse fluxo de energia em vermelho é o que a gente chama de cadeia alimentar. E a ciclagem da matéria a gente chama de ciclos biogeoquímicos, que a gente vai aprender daqui a algumas aulas. Então, para essas videoaulas, a partir de agora, a gente vai aprender a cadeia alimentar, que é o fluxo de energia entre os sistemas. Gente, no ensino fundamental, vocês devem já ter visto, pelo menos deveriam ter visto alguma coisa de cadeia alimentar. Ah, consumidor primário, consumidor secundário. Aqui, nós vamos aprender isso também. Mas a gente tem que entender a importância, né, da cadeia alimentar. Saber por que sem ela o ecossistema não vive, ok? Então, vimos que o ecossistema é a interação da comunidade com os fatores abióticos, o sol, a chuva, o vento, ó meu vento. Mas a pergunta é, essa comunidade, a gente viu que são os seres vivos, ok? Mas os seres vivos, eles precisam de alimento, todos os seres vivos, né? Tem ser vivo que não precisa de alimento? Não. Todo ser vivo precisa de alimento, tá? Aí a pergunta que vocês devem fazer: esses seres vivos, como que eles conseguem obter alimento? Se o ser vivo produz seu próprio alimento, ele é chamado de autótrofo. Auto, si próprio. Si próprio. Anotem aí. Trófos, alimento. Então, alimento a si próprio. Eles produzem o seu próprio alimento. Quem são? São as plantas, os vegetais e as algas. E os heterótrofos? Heterótrofo, hétero, é o diferente. Trófos, alimento. Então, ele tem que se alimentar de uma forma diferente.
Que forma é essa? Se ele não consegue produzir o seu alimento, ele pega o alimento do meio, que somos nós. A gente pega o alimento, a gente come um milho, a gente come alface, come frango, então a gente pega o alimento do meio. A planta não. A planta produz seu próprio alimento. Aí você vai falar assim, não, Ana, mas a árvore, ela pega alimento do solo por meio das raízes? Está errado. A planta não se alimenta pelas raízes e a gente vai aprender isso. Então, quem são esses heterótrofos? São os protozoários, essa figurinha aqui, os animais e os fungos, ok? Então, os seres vivos precisam de alimento. Como que eles obtêm esse alimento? Ou eles produzem seu próprio alimento, que são os autótrofos, ou eles pegam diretamente do meio, que são os heterótrofos, ok? Então, eu já dei uns spoilers, eu adoro dar spoiler, né? A pergunta é, se o autótrofo produz seu próprio alimento, como que ele consegue produzir? De que forma? Eu acabei de falar para vocês que não é pela raiz. Pela raiz, a planta absorve água e sais minerais. Não é alimento. Agora, deixa eu só falar uma coisa muito importante, né? O que é alimento? Tudo que é alimento a gente chama de matéria orgânica. Ok? Anotem aí, isso é muito importante. Lembra que a gente viu lá na introdução à biologia que tudo é feito de átomos e que esses átomos se unem para formar moléculas? Né? O alimento, que é matéria orgânica, é molécula. O que a gente chama de molécula orgânica, de matéria orgânica? São moléculas formadas por vários átomos de carbono. Esse C é carbono. C, carbono, são átomos. Quando eu tenho vários átomos de carbono unidos, eu chamo isso de matéria orgânica, ok? Então, e matéria inorgânica? Matéria inorgânica é aquela que não é formada pela união de átomos de carbono. Exemplo é o sal de cozinha. O sal de cozinha é inorgânico. Por quê? Porque é a união de sódio com cloro. Tem cadeias de carbono aqui? Não. Então, se não tem átomos de carbono, não é matéria orgânica, tá bom? Então, alimento é matéria orgânica. E matéria orgânica é uma molécula rica em átomos de carbono. Por que eu estou falando isso? Porque se a planta, se a alga produz seu próprio alimento, ela tem que produzir matéria orgânica, porque alimento é matéria orgânica. Como que ela faz isso? Ela faz isso por meio da fotossíntese. O que a fotossíntese faz? A planta absorve um gás chamado de gás carbônico, que é inorgânico, não tem cadeias de carbono, tá? Lembra, tudo que eu tô falando para vocês é de uma forma simples, ok? Ela absorve gás carbônico, ela absorve água. Então, ó, vou colocar aqui, absorveu gás carbônico, que é o CO2, absorveu água, que é H2O, isso são moléculas. Moléculas inorgânicas. E, por meio do sol, foto, produz o alimento. E, como consequência, libera o gás oxigênio. Então, ó, tá produzindo o alimento. Aqui, no caso, o alimento tá chamando de glicose. Vejam que a glicose é um alimento. Olha quantos átomos de carbono tem. Tem 6 átomos de carbono. Então, é matéria, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matéria orgânica, né? Anotem no caderno de vocês. Qual é a função da fotossíntese? Produzir alimento. Essa é a função da fotossíntese. Síntese é fabricação. Fabricação de alimento por meio da luz do sol. Fotossíntese. Então, a planta absorve gás carbônico e água e, por meio do sol, produz alimento. Como consequência da produção de alimento, ela libera o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira.
É muito comum no ensino fundamental e os professores de ciências dizer que a função da fotossíntese é produzir o gás oxigênio. A fotossíntese, ela surgiu, na verdade, para a produção de alimento. É que, como consequência, ela também libera o oxigênio, que é importantíssimo para a gente. Eu estou morrendo de calor aqui. Ok? Então, a fotossíntese é o processo no qual os autótrofos produzem o seu próprio alimento e liberam o gás oxigênio. Então, auto, próprio, trofos, alimento, são seres vivos que produzem seu próprio alimento. Como eles produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de produtores, porque eles produzem seu próprio alimento. E como eu falei para vocês, basicamente os autótrofos ou eles vão fazer fotossíntese, que eu acabei de explicar, ou quimiossíntese. Ok? Então, uma planta pode fazer fotossíntese e quimiossíntese? Não. Quem faz fotossíntese não faz quimiossíntese. Quem faz quimiossíntese não faz fotossíntese. Qual que é a diferença, tá? Basicamente, a quimiossíntese, a energia para produzir alimento vem das reações químicas do próprio ser vivo. Então, assim, o gás carbônico reage com a água e precisa de energia para produzir alimento, ok? Precisa produzir alimento. Se essa energia vem do sol, eu chamo esse processo de fotossíntese. Se esse processo vem das reações químicas do próprio ser vivo, porque tem reações químicas no próprio ser vivo que libera energia, né? Eu chamo esse processo de quimiossíntese. Agora, para a aula agora, para os próximos tempos, vocês não vão se preocupar com a quimiossíntese. É importante vocês saberem que nem todo autótrofo faz fotossíntese. Tem autótrofo que faz quimiossíntese. Mas o principal processo de produção de alimento é a fotossíntese, ok? E aqui eu coloquei a reação química ultra mega simplificada da fotossíntese para vocês irem se acostumando. E os heterótrofos, né? Então, como que eles conseguem se alimentar? Como eu já falei para vocês, eles retiram o alimento do meio, eles retiram do ambiente, como nós. Os heterótrofos, eles podem ser de dois tipos. Ou eles vão ser chamados de consumidores, que são, por exemplo, os animais, ou os decompositores, que vão decompor, né? Que são os fungos e as bactérias. Então, nós vamos estudar isso. Vamos estudar agora os consumidores. Toda a cadeia alimentar, quase toda, na biologia, gente, tudo vai ter sua exceção, ok? Mas, via de regra, as cadeias alimentares, elas se iniciam com os produtores. Por que na cadeia alimentar tem que iniciar com os produtores? Porque são eles que vão produzir alimento. Ninguém mais consegue produzir alimento. Então, a cadeia alimentar tem que começar com os produtores, correto? Então, os produtores vão, por meio da fotossíntese, produzir alimento. E esse alimento, uma parte vai ficar com a planta para ela crescer, para ela, né, gerar descendentes, e a outra parte do alimento vai alimentar a vaca. Então, a vaca é o consumidor, mas ela está consumindo quem? Ela está consumindo um produtor. Então, esse é o consumidor primário ou de primeira ordem. Então, quem que é consumidor primário? É o consumidor que se alimenta do produtor, da plantinha lá que faz fotossíntese, ou da alga. Por isso, como ele se alimenta da planta, ele é chamado de herbívoro. Então, os consumidores primários sempre serão herbívoros, né? Se ele só se alimentar de planta. E o consumidor secundário? Então, veja, nós temos o produtor vai servir de alimento
para o consumidor primário e o consumidor primário, que é esse inseto aqui, vai servir de alimento para o consumidor secundário ou de segunda ordem. Vejam que o sapo está se alimentando de um animal, de um inseto, então ele é carnívoro, ok? Presta atenção na seta, para vocês não errarem. A seta sempre indica quem está comendo de trás. Então, o inseto está comendo a planta. O sapo está comendo o inseto. Então, a seta sempre indica o indivíduo ser vivo que está comendo o anterior. E quem são os onívoros? Os onívoros, por exemplo, somos nós. Nós podemos ser consumidor secundário quando a gente está se alimentando de carne. Então, nós somos carnívoros. Mas quando a gente come um alface, nós estamos como se fôssemos um consumidor primário, ou seja, a gente está atuando como se a gente fosse um herbívoro. Então, o consumidor onívoro é aquele que vai poder atuar tanto como consumidor secundário, sendo carnívoro, quanto primário, sendo herbívoro. Claro que o homem pode ser consumidor terciário, quaternário, dependendo do tamanho da cadeia. E para finalizar os consumidores, a gente vai falar dos consumidores detritívoros, que são os urubus e as minhocas, tá? Muita gente confunde os detritívoros como se fossem decompositores. E os decompositores não são detritívoros e os detritívoros não são decompositores, ok? Quem são os detritívoros? Os detritivos se alimentam de plantas e animais mortos. Ana, mas os decompositores também não fazem isso? Também faz, eles se alimentam de matéria morta. A diferença é que os detritívoros não fazem a reciclagem natural. Quem faz a reciclagem dos átomos são os decompositores. Então, os detritívoros e os decompositores se alimentam de matéria morta. Mas somente os decompositores fazem a reciclagem. Ana, mas o que é essa reciclagem? É o que a gente vai ver na próxima videoaula. Bora lá!